Sejam todos bem-vindos ao canal JP Artes Rosa do Deserto. Nessa quarta, o nosso episódio da quarta do replantio, nós vamos estar mexendo nessa plantinha aqui, ó. Vou chegar um pouco mais perto para você ver. Como vocês podem ver, são 3 plaquinhas, então, consequentemente, uma planta, vamos dizer, uma multi-enxerto. Então, nós temos aqui a Coca-Cola, RX 210, tá meio de cabeça para baixo, eu até tirei aqui para vocês verem. E a nossa Aurora aqui em cima. Ou seja, são duas plantas negras, vamos dizer assim, com características negras, e uma ponta amarela, só para dar um destaque diferente. Então, se vocês querem ver todo esse processo, aquele velho ritual de sempre, pessoal. Se inscrevam no canal, deixem o like, compartilhem. É rápido, simples, prático, ajuda demais o canal a se desenvolver. E juntos nós vamos para mais um episódio da nossa quarta do replantio. Então, sem enrolar demais, toca a vinheta e vamos que vamos. Bom, pessoal, voltando, como vocês podem ver, eu entrei numa vibe de que eu estou fazendo multi-enxertos. Já tem aquela multi-enxerto conhecida, que é essa planta que está aparecendo aí do lado, para vocês verem agora. Se eu não me engano, essa planta ela já tem de 18 a 20 enxertos nela. É a planta que será a protagonista do nosso primeiro episódio daquela nova série Conte Sua História com a Rosa do Deserto, que eu vou explicar mais para frente para vocês, quando lançar o primeiro episódio. Mas enfim, hoje nós vamos falar dessa planta aqui, ó. É uma planta multi-enxerto, como vocês podem ver. Alguns galhos aqui é da RX 210, que é essa planta que está aparecendo para vocês verem. A Coca-Cola não preciso nem mostrar qual é, porque é a queridinha de muitos. Mas para quem não conhece, também está aparecendo aí para vocês verem. E essa ponteira aqui, ó, que eu fiz de cola, eu aprendi com meus parceiros Tony e Thalita. Então, um grande abraço para vocês. Nunca é bom exaltar as pessoas que ajudam a gente, porque assim, ó, mas que eu tenha uma, assim, vamos dizer, uma experiência considerável em fazer enxerto, mas a gente sempre tem uma aptidão em fazer determinadas práticas. Então, eu tinha a prática de fazer somente enxerto de pressão, e é enxerto com fita de enxertia. Só que assim, como eu costumo dizer, graças a Deus o mundo das rosas do deserto nos proporciona a gente conhecer várias pessoas pelo Brasil afora, e Tony e Thalita não são diferentes. De todas as pessoas que temos no nosso grupo do WhatsApp, Tony e Thalita são as mais próximas. Inclusive, está aparecendo o QR Code para vocês escanearem. Basta somente vocês apontarem a câmera do seu celular para esse QR Code que vocês vão estar sendo direcionados para o nosso grupo do WhatsApp. Nesse grupo nós temos várias pessoas bacanas, pessoas do Brasil inteiro, então cada um fornece um pouco da sua experiência e a gente soma tudo e aprende muito mais. Tá bom? Então eu convido todos vocês a participarem do nosso grupo. Mas enfim, voltando, tá aqui um enxerto de cola, como vocês podem ver. Eu procuro fazer bem junto para não ter aquelas impressões de que tem uma coisa desproporcional entre cavalo e cavaleiro. Como eu costumo brincar com o Tony, eu faço meu enxerto com paquímetro. Mas brincadeira à parte, no nosso episódio de hoje nós vamos mexer nessa plantinha aqui. Então, eu vou posicionar o celular e fazer todos aqueles processos que a gente já conhece bem. Então, vamos que vamos. Como nossa planta está aqui no nosso saco de mudas, vamos dizer assim, então eu não vou reutilizar. Simplesmente eu vou tirar o torrão. Como eu sempre digo, é importante que a gente deixe a planta sem regar por alguns dias, porque vai facilitar bastante nesse processo. Então, como vocês estão vendo, a planta ela solta com mais facilidade. Tá bom? Aí, alguns pedaços podres, para variar, sempre acontece. E aí, como eu sempre faço, eu vou dar uma lavada nesse caldex aqui, para vocês verem um pouco melhor, tá bom? Então, vou dar uma lavada, vou estruturar isso daqui direitinho e volto para vocês verem
como está a estrutura da nossa planta. Então, vamos que vamos. Bom, pessoal, voltando, tá aqui nosso caudex. Algumas raízes podres eu já removi. Vocês podem ver que nesse ponto aqui, ó, onde tem esse buraco aqui, a planta apodreceu e ela cicatrizou sozinha. Alguns pontos, como esses aqui, assim, ó, ainda são de raízes podres, que a própria planta ela descarta, então é só a gente puxar. A planta corre risco? Corre. Porém, o que é que eu vou fazer? Eu vou selar isso daqui com cola, e como eu não vou regar por esses dias, então por conta disso ela vai se curar um pouco melhor. O que é que eu vou fazer aqui agora? Eu vou pegar uns pedaços de isopor e vou brincar um pouco com essas raízes aqui, que é o que vocês vão ver agora, ó. Eu tô aqui com um pedaço de isopor velho. Eu sempre guardo um pedaço de isopor desse eu já guardo embaixo, que é para eu botar embaixo como drenante. Então assim, a gente vai brincando, a gente vai pegando uns pedaços de isopor e a gente vai brincando de modelar. Você tá vendo que eu puxo um pouco essa raiz para cá e eu vou colocar esse isopor aqui no meio, só para afastar um pouco mais, tá vendo? Então vai ficar assim. E nisso daí eu vou misturando em todas as raízes. Eu vou fazer essa modelagem tudo direitinho aqui e mostro a vocês quando já tiver tudo pronto. Então vamos lá para vocês verem como é que vai ficar esse desenho aqui. Pronto, pessoal. Já finalizei. Estruturei dessa forma aí, ó, como vocês estão vendo. Ó. Tá vendo? Ficou quase uma raiz aranha, quase. Claro que a estrutura da raiz aranha não é essa. Mas para o que eu quero, eu acho que já vai ficar um formato legal. Eu achei interessante esse pedaço aqui. Ficou quase como se fosse um nó. Eu vou ver se eu consigo brincar com isso aqui. Vou ver se eu consigo prender de alguma forma. Alguma coisa para ficar assim, ó. Que é esse círculo aqui. Ficou basicamente assim, ó. O que eu falei daquele nó ficou assim. Então o que é que eu vou fazer agora? Aqui estou com a velha canela e o pincel. Então, agora a gente só vai melar o pincel e dar uma selada nessas raízes. O pincel é interessante que eu consigo chegar exatamente no ponto que eu quero, como vocês estão vendo, sem desperdiçar muito, tá vendo? Então, vai selar todas as partes que foram feridas, como essa daqui, por exemplo. Esse buraquinho aqui também. Vou jogar um pouco de canela aqui. Ou seja, a gente vai selando tudo o que a gente removeu de podre. Somente para uma precaução. Essa pontinha aqui também. E pronto. Basicamente, pessoal, é isso que a gente vai fazer. E aí depois é só a gente replantar. Não vai ter necessidade de plantar diretamente na areia grossa, como foi o exemplo daquela Coca-Cola e Ferrari dos episódios passados, porque diferente da Ferrari e Coca-Cola, essa planta aqui, ela tem algumas raízes de alimentação. São poucas, essas pontinhas aqui, mas tem, é o suficiente. Então aqui nós temos a nossa cuia, cuia 18. Vocês podem observar que eu já coloquei tanto isopor quanto um pouco de substrato para o vento não levar. E aí agora a gente vai fazer o seguinte, vai colocar aqui, vai pegar o nosso substrato, aqui, e aí nós vamos pegar um pouco desse substrato, colocar até um pouco mais da metade, como vocês podem ver, ó, coloquei até um pouco mais da metade. Vamos usar o nosso Fusion, dos nossos parceiros da Cactus, tá vendo? É uma tampinha base de refrigerante para cada litro. Derrama.
Pega mais um pouco de substrato, só para as raízes não ficarem em contato direto. E vamos posicionar a nossa planta. Engraçado é que ela vai ficar com o desenho assim, ó. Só a gente posicionar direitinho e completar ao redor de substrato. Uma observação importante, como eu falei, foi uma planta que a gente mexeu um pouco de raiz. Então a gente vai deixar essa planta sem rega por uns 3 a 4 dias, tá, pessoal? Uns 3 a 4 dias nós vamos deixar essa planta sem rega. Porque a gente mexeu em raízes e como a gente não selou com cola, então é importante que a gente não regue para que esses pontos que a gente não selou não venha a ser uma porta de entrada para fungos, bactérias, podridão de forma geral, tá bom? Então basicamente a nossa planta ela ficou assim, como vocês estão vendo, tá bom? Vou arrumar essa bancada toda, vou ajeitar tudo direitinho, vou fazer uma poda foliar. A poda foliar, como vocês já sabem, é só a gente remover essas folhas aqui, a gente corta o talo dessas folhas, para que a planta ela venha a se recuperar um pouco melhor. Então eu vou fazer todo esse processo que eu falei e volto para finalizar o vídeo e mostrar como ela ficou de maneira geral, tá bom? Então, vamos que vamos. Pronto, pessoal, finalizando para vocês verem, eu vou chegar até um pouco mais perto para vocês verem como ficou a estrutura do isopor que eu fiz. Coloquei as plaquinhas no local, como vocês viram. Esse pedacinho aqui é RX 210, esses dois aqui é a Coca-Cola e esse daqui de cima, a nossa Aurora. Deixa eu botar aqui na pontinha. Pronto. Só para ilustrar melhor para vocês. Como vocês podem ver, um enxerto triplo ficou nessa estrutura aí. O isopor aqui embaixo. Aqui a consistência do nosso substrato. Substrato bem drenante, com matéria orgânica que elas precisam, bem aerado. E que tá dando super certo para mim, tá bom? Então, aqui a parte de cima que eu fiz a poda foliar, como eu falei com vocês. Coloquei um pouco de canela também, porque soltou um pouco de seiva. Então é importante que a gente faça esse selamento também. Porque como o tempo aqui em Salvador está meio instável, estava chovendo até nesse instante. Agora aqui está fazendo sol. Então pode ser uma porta de entrada para fungos e bactérias. Mesmo eu colocando a canela, que a canela é fungicida e bactericida, então vai ajudar a combater qualquer tipo de problema que venha a acontecer. Como eu falei, na parte de baixo das raízes, eu coloquei canela também, então eu não vou regar essa planta por uns 3 a 4 dias. Depois eu vou fazendo regas moderadas nela, tá bom? Então esse foi o vídeo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, sobretudo tenham ficado muito bem informados. Quem gostou, deixa aquele like, que é para ajudar e fortalecer o canal. Vocês deixando o like, interagindo no YouTube, vai entender que os vídeos estão sendo muito bons. Então ele vai direcionar esse vídeo a mais pessoas que curtem Rosa do Deserto, assim como todos nós. Então, que Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo. Se cuidem, fiquem com Deus e fui!